As máquinas da Segunda Guerra Mundial. Os americanos. Episódio 4. Controle dos céus. Primeiro ato. Duplo ataque. Logo após o ataque japonês em Pearl Harbor, no dia 7 de dezembro de 1941, e reconhecendo a importância da Força Aérea, o Major-General Henry Hap Arnold recebeu a semente do Estado-Maior, órgão que ficaria encarregado das estratégias de ataques americanos durante a guerra. A equipe do General Henry percebeu de cara que a primeira prioridade na guerra era lançar bombardeios ofensivos estratégicos em apoio contra a Alemanha. A 8ª Força Aérea foi enviada para a Inglaterra em 1942 para fazer o serviço. Quando a 8ª entrou em combate no verão de 1942, eles o fizeram com equipamento e doutrina que eram inteiramente diferentes, usados pelos aliados britânicos ou pelos alemães. A principal arma da 8ª era o bombardeio intenso matinal, que incluía o famoso Boeing B-17, a Fortaleza Voadora. E mais tarde se junta a ele o sólido B-24 Liberator. Ambos equipados com a maior força da época, as metralhadoras de 50 mm. E também havia o compartimento secreto onde ficava um soldado que tinha a melhor visão para o bombardeio. Este equipamento foi construído e desenvolvido para melhorar o conceito americano de bombardeio estratégico, o que serviu de imaginação para especialistas como o britânico Hugh Trenchard e o americano Billy Mitchell. As teorias americanas de bombardeio estratégico se baseavam no seguinte: esquadrilhas voando em formação para fazer um bombardeio pesado e rápido, de longo alcance e muita altura. Poderiam fazer penetrar bombas certeiras que destruiriam elementos chaves da economia de uma nação, causando seu colapso. Após inúmeros ataques em alvos próximos à França, a Força Aérea Americana estava pronta para um ataque feroz no coração da máquina de guerra dos nazistas. O alvo escolhido foi o coração industrial da Força Aérea Alemã. A missão Schweinfurt-Regensburg foi um plano ambicioso para anular a indústria aérea alemã. A missão também ficou conhecida como Ataque Duplo, porque consistia em duas forças amplas de bombardeiros atacando separadamente alvos com o objetivo de dispersar a retaliação da Luftwaffe. E foi a primeira missão evasiva na qual toda ou parte dela pousava num campo diferente e mais tarde bombardeava outro alvo, retornando para sua base. Após ser adiada várias vezes por causa do mau tempo, a operação aconteceu no aniversário do primeiro ataque repetido à luz do dia feito pela 8ª Força Aérea. A produção dos Bf-109 e de quase metade dos aviões de combate alemães se localizava em Regensburg e Wiener Neustadt, na Áustria. Quase toda a linha de produção de rolamento da Alemanha estava localizada em Schweinfurt. A missão dos B-17 não tinha acabado. A 4ª ala de bombardeio, usando B-17 equipados com tanque-estoque lotados para longo alcance, atacaria as fábricas de Bf-109 em Regensburg e depois seguiria para bases no norte da África. A linha de defesa aérea alemã esperava que eles retornassem para a Inglaterra e que fossem pegos de surpresa. A primeira ala de bombardeio, quase colocada perto da 4ª ala, retornou para Nordeste e bombardeou as indústrias de rolamentos em Schweinfurt. Isso pegou a Força Aérea Alemã no chão, se rearmando e recolocando combustível. Devido ao alcance limitado, os Thunderbolts P-47 só poderiam dar apoio aos bombardeiros até Eupen, na Bélgica. E a maioria tinha sido escalado para a missão em Regensburg. No alvorecer do dia 17 de agosto, a Inglaterra estava encoberta por neblina. Após reabastecer seus aviões, a missão foi adiada para as 8 horas, quando a neblina se dissipou bastante, permitindo a 4ª ala de bombardeio levantar voo e seguir por instrumentos. Embora o tempo de sucesso para a missão ter expirado, a Força Regensburg recebeu ordens para decolar. Contudo, a primeira ala de bombardeio continuou em solo devido ao mau tempo. Quando a neblina já tinha se dissipado quase por completo, na parte central da Inglaterra, a Força Regensburg já tinha alcançado a costa da Holanda, indicando que mesmo com um ataque surpresa, os alemães teriam tempo de pousar, planejarem e atacarem a segunda força-tarefa. Como resultado disso, o lançamento da Força Schweinfurt teve que ser adiada.
Isso permitiu que combatentes americanos pudessem retornar à base e se rearmarem para a segunda missão de acompanhamento. No geral, a primeira ala estava mais de 3 horas atrás da quarta. A força-tarefa de Regensburg era liderada pelo legendário comandante da 4ª Esquadrilha de Bombardeio, General Curtis LeMay, e consistia em 7 grupos de B-17, totalizando 146 aviões. Às 10 da manhã, aproximadamente 15 minutos após cruzar a costa, a força Regensburg se encontrou com o primeiro grupo de interseção alemão. Os ataques continuaram fortes mesmo próximos do alvo. Os bombardeiros estavam em desvantagem. A combinação de 2 tropas ao invés de 3 resultou em menos armas disponíveis para cada uma das defesas e possibilitou mais alvos fáceis. A extensão total da força-tarefa também era muito grande, com a última formação de ala 14 quilômetros atrás da primeira e quase fora do campo de visão. 2 grupos de P-47 receberam a missão de acompanharem a força-tarefa até a fronteira alemã, mas somente um chegou no ponto de encontro na hora, cobrindo a asa que liderava. O segundo chegou 15 minutos depois. Ambos os grupos de P-47 tiveram que forçosamente voltar para a base após somente 15 minutos de escolta. Eles não encontraram os interceptores alemães. A última ala da força-tarefa foi deixada sem qualquer proteção. Após 9 minutos de combate com pouco combustível e pouca munição, a força de ataque alemã parou a interseção. Àquela altura, pelo menos 15 bombardeiros tinham caído ou tiveram danos fatais. 13 eram da equipe de rastreamento. Qualquer artilharia antiaérea estaria leve sobre Regensburg e a visibilidade sobre o alvo estaria clara. Dos 131 bombardeiros remanescentes, 126 despejaram quase 300 toneladas de bomba nas fábricas de aviões bombardeiros, com um alto grau de precisão aproximadamente ao meio-dia, hora da Inglaterra. A força Regensburg foi então para o sul, a fim de cruzar os Alpes, tendo de enfrentar poucos inimigos, que logo tiveram que abortar a missão por falta de alcance. Como esperado, as forças de defesa alemãs não estavam preparadas para um contato dessa magnitude. 2 B-17 avariados se desligaram da força Regensburg e pousaram na neutra Suíça, onde os tripulantes foram internados e as bombas confiscadas. Outro se espatifou ao pousar na Itália e outros 5 tiveram que descer no mar Mediterrâneo por falta de combustível. No total, 24 bombardeiros se perderam e mais de 60 dos 122 que pousaram na Tunísia tiveram avarias de guerra. Enquanto isso, a primeira ala de bombardeio, comandada pelo brigadeiro Robert Williams, não estava mais em solo e se dirigia para o seu alvo. Constituídos de 9 B-17, grupos organizados em 3 alas provisórias de combate, tinham um número suficiente de aviões e tripulação treinada para fazer 4 alas encaixotadas, deixando a força com mais de 32 quilômetros de extensão. As forças-tarefas de Schweinfurt seguiram a mesma rota da força Regensburg. Por causa do atraso no início da missão, 8 esquadrilhas de combate de RAF Spitfires de 11 a 83 grupos foram acionados para escoltar a força Schweinfurt até a Antuérpia. Lá, os P-47 assumiriam a escolta e seguiriam até Eupen. A ordem de campo para a missão especificava que os B-17 poderiam voar a altitudes entre 23 e 26.500 pés. Contudo, às 13 horas e 30 minutos, quando se aproximavam da costa da Holanda, a missão se deparou com uma formação de nuvens carregadas que não estava presente antes. O comandante da primeira força-tarefa estimou que os bombardeiros não conseguiriam passar pelas nuvens e escolheu viajar por baixo delas a 17.000 pés. Isso aumentou a vulnerabilidade dos bombardeiros para encararem ataques. O primeiro ataque alemão começou quase imediatamente e empregou táticas diferentes das usadas pela manhã. O líder das alas foi atacado sistematicamente por combatentes dos BF-109 e FW-190. Apesar de os combatentes da RAF alegarem 8 vitórias, eles foram forçados a voltarem antes do previsto para a base.
Os dois grupos de P-47 chegaram 5 e 8 minutos depois, respectivamente. E apesar de alguns combates individuais, eles também foram forçados a desistir da luta no começo da batalha. Dentro do espaço aéreo alemão, vários aviões foram lançados, inclusive 9 aviões de combate. No total, mais de 300 aviões de combate e 24 bases se opuseram à incursão. A força desviou-se da rota usada pela manhã. Isso alertou os defensores alemães de que o alvo seria Schweinfurt. As perdas entre os 57 B-17 da ala líder foram tão graves que muitos pilotos consideravam que a ala seria aniquilada antes de atingir o alvo. Cerca de 24 quilômetros de Schweinfurt, depois de derrubarem 22 bombardeiros, os combatentes adversários se desengataram e pousaram para reabastecer e se rearmar. Isso permitiu que eles atacassem a força no retorno. A 80 quilômetros de Schweinfurt, os canhões antiaéreos alemães começaram a vencer o fogo de artilharia na tentativa de derrubar os bombardeiros. Às 14h59, apenas 40 B-17 continuavam na formação de alas quando jogaram as bombas na área-alvo, a qual continha 5 fábricas e 30 mil operários. A seguir, o resto da força despejou sua artilharia por 24 minutos. Cada ala encarou uma pesada nuvem de artilharia antiaérea. Mesmo assim, fizeram sua parte com precisão. 183 bombardeiros despejaram cerca de 400 toneladas de bombas, incluindo 125 toneladas de bombas incendiárias. Por 15 minutos depois de deixarem o alvo, cada força-tarefa circulou sobre a cidade de Meiningen para reagrupar a formação e depois seguirem para oeste em direção a Bruxelas. Aproximadamente às 15h30, os bombardeiros alemães renovaram seu ataque, se concentrando agora em bombardeiros avariados. Entre 16h20 e 17 horas, uma força de cobertura com 93 P-47 e 95 Spitfires chegaram para dar apoio na retirada, derrubando 21 bombardeiros. Contudo, mais 8 foram derrubados antes que a força chegasse no Mar Vermelho, e lá mais 3 caíram. A força Schweinfurt perdeu no total 36 bombardeiros. As 55 tripulações com 552 homens foram registrados como desaparecidos no resultado da missão de ataque duplo em 17 de agosto. Aproximadamente 50% deles se tornaram prisioneiros de guerra e 20 foram internados. 60 aviões se perderam sobre o território controlado pelos alemães na Suíça, ou caíram no mar, onde 5 tripulações foram resgatadas. 7 tripulantes morreram e 21 se feriram a bordo de bombardeiros que chegaram em segurança à base. Albert Speer apontou imediatamente uma queda de produção de 34%. Contudo, a produção complementar e a atual foram compensadas graças a um fundo de superávit feito logo após a incursão. A infraestrutura industrial não se mostrou vulnerável à destruição de uma incursão. Speer disse que a Força Aérea cometeu 2 grandes erros no ataque de agosto. O primeiro erro foi separar a força em 2 missões distintas contra as fábricas de aviões e a indústria de rolamentos, ao invés de atacarem somente as indústrias de rolamentos. O segundo erro foi a espera de 2 meses, pois nesse período já estava sendo implantado o plano de dispersão da indústria alemã. Segundo ato. Onda gigantesca. O sangue de uma máquina de guerra moderna é o petróleo. E a mais importante reserva de petróleo para os alemães em 1943 eram as refinarias romenas em Ploiest. Chamada de Operação Tidal Wave, a operação foi planejada pelo coronel e mais tarde general Jacob Smart. Foi conduzida por 178 bombardeiros pesados B-24 Liberator.